Bom, agora oficialmente, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos à primeira reunião ordinária de 2026 da Comissão de Privacidade e Proteção de Dados e Inteligência Artificial da OAB São Paulo. Inicialmente, para aqueles que não me conhecem, eu me apresento. Eu sou Isabela Rainho e eu estou nessa oportunidade representando o nosso presidente, Dr. Solano de Camargo, que, em razão de um outro compromisso previamente agendado, não pôde estar presente. Eu gostaria também de aproveitar esse momento para parabenizar todas as mulheres pelo mês das mulheres. É um período que nos convida para reflexão sobre as conquistas já alcançadas, mas, sobretudo, sobre os desafios que ainda persistem. Em especial, levanto aqui a reflexão, né, de quando nós tratamos sobre a violência contra a mulher. Os dados, eles continuam alarmantes e nós temos observado um crescimento nos feminicídios e nas diversas formas de violência que, com o avanço das tecnologias e da inteligência artificial, ela também tem se expandido para o ambiente digital e reflete padrões culturais que ainda estão enraizados na nossa sociedade. E diariamente nós abrimos as notícias, nos deparamos com situações extremamente graves. O ambiente digital, ele inclusive está crescendo, né, no segmento de pornografia ilegal, tem se tornado um espaço de exploração e violação de direitos e atinge especialmente mulheres e meninas. Hoje mesmo eu tive uma notícia de um caso no Vale do Paraíba, que o indivíduo foi preso por coletar imagens de meninas, crianças, em espaços públicos, como shoppings, supermercados, e comercializava essas imagens em plataformas de conteúdo ilícito. Então, esse é o tipo de cenário que evidencia exatamente a urgência de uma atuação qualificada e comprometida sobre essa temática. E diante dessa realidade, da necessidade da construção de um ambiente mais seguro, ético, justo, a comissão, por idealização do Dr. Solano, desenvolveu o projeto Valquírias Digitais, do qual eu tenho a honra de estar coordenadora. E ao meu lado, nós contamos com um grupo de 10 mulheres da área jurídica, que são valquírias fundadoras, que estão, inclusive, acho que a maioria aqui presentes, e juntas nós temos desenvolvido diversas iniciativas com foco especial na pesquisa aplicada, na educação digital, na produção de conhecimento e na promoção de debates institucionais com apoio total da OAB São Paulo. E eu queria passar para vocês que recentemente nós tivemos a alegria de lançar a nossa obra coletiva chamada Valquírias Digitais, Sensibilidade e Proteção no Ambiente Digital, que propõe exatamente essa reflexão jurídica e social sobre os desafios contemporâneos relacionados à tecnologia, à proteção de dados e à violência digital, em especial contra as mulheres. O lançamento oficial ocorreu ontem nas redes sociais e a obra ela está disponível para aquisição no site da editora, exclusivamente no site da editora. A Paola vai compartilhar o link no chat para aqueles que tiverem interesse em adquirir, conhecer. Nós estamos extremamente orgulhosas dessa materialização, que conta com a coordenação do Dr. Solano, com o prefácio do Dr. Solano também, e que certamente vai contribuir muito para o fortalecimento desse debate e para a construção de ações concretas sobre essa temática tão importante, tão relevante, que em março nos traz ainda mais uma reflexão. E além disso, hoje nós também vamos dar início às inscrições para aqueles que desejem integrar o projeto Valquírias Digitais. E para explicar melhor sobre o funcionamento e as formas de participação, eu vou convidar a Irma, que também é uma Valquíria fundadora, para compartilhar mais detalhes com todos vocês. Irma, a palavra é sua. Irma, não estamos escutando, está mutado o seu microfone. Aí, agora foi. Desculpa. Boa noite, colegas. Que prazer estar com vocês, iniciando essa nova etapa de 2026. Prezados, eu estou com uma imensa alegria
aqui no grupo que já escolheu como atuar na linha de frente da privacidade, proteção de dados e inteligência artificial da OAB São Paulo. Eu venho apresentar e, na verdade, convocar vocês para o projeto Valquírias Digitais, uma iniciativa da nossa comissão que nasce com um propósito muito claro: promover educação digital, conscientização e enfrentamento à violência no ambiente online, especialmente a violência digital contra as mulheres. Quando falamos de violência digital, não estamos falando de algo absurdo, abstrato. Estamos falando de exposição não consentida de imagens, perseguição e ameaça nas redes, vazamento e uso abusivo de dados pessoais, ataques coordenados, discursos de ódio. Tudo isso impacta diretamente na vida real, destrói reputações, adoece pessoas, afeta carreiras, famílias e muitas vezes a própria sensação de segurança para existir no espaço público. É nesse contexto que surgem as Valquírias Digitais como uma rede colaborativa de apoio, conhecimento e mobilização social, ancorada na nossa comissão para construir uma cultura digital mais segura, ética e responsável. O projeto reúne profissionais, pesquisadoras, estudantes e colaboradores para desenvolver ações de educação, pesquisa, produção de conteúdo, eventos, campanhas de conscientização e projetos institucionais voltados à proteção dos direitos no ambiente digital. Em outras palavras, é uma forma organizada de transformar o que nós já sabemos sobre dados, tecnologias e direitos fundamentais em ação concreta. Os requisitos da participação, a forma de inscrição, a análise e a homologação das inscrições, bem como as regras de tratamento de dados pessoais dos participantes, estão todos detalhados no edital do projeto que já está disponível. Não vou percorrer ponto a ponto aqui, justamente porque o edital foi pensado para ser um documento de referência. O que importa para esta fala é destacar duas coisas. Primeiro, este é um projeto multidisciplinar que dialoga diretamente com o nosso trabalho em proteção de dados, mas vai além. Ele exige a nossa capacidade de articulação com outras áreas e com a sociedade. Segundo, este projeto precisa de gente disposta a se comprometer, não só em tese, mas na prática, planejando, executando e sustentando ações contínuas de enfrentamento à violência digital. Nós, que integramos essa comissão, sabemos melhor que ninguém a gravidade dos danos causados pelo mau uso de dados e de tecnologias, especialmente quando isso se volta contra mulheres e grupos vulnerabilizados. Temos conhecimento jurídico, entendemos a arquitetura dos riscos, e o projeto Valquírias é a oportunidade de colocar tudo isso a serviço de uma agenda de proteção, acolhimento e transformação social. Por isso, meu convite é direto e, ao mesmo tempo, comprometedores, que cada um e cada aqui leia o edital. Veja de que forma pode contribuir e considere seriamente a sua participação no projeto, seja atuando diretamente, seja indicando pessoas que possam somar como apoiadoras. Quem tiver dúvidas ou quem quer mais informações, o edital indica o canal oficial de contato, valquiriasdigitais@gmail.com. As Valquírias Digitais já é um propósito, um desenho e um edital. O que falta agora é a nossa decisão coletiva de fazer desse projeto uma referência real de atuação na defesa de quem hoje está sendo atacado e silenciado no ambiente digital. Muito obrigada. Obrigada, Irma.
Bom, então fica um convite a todos, como a irmã bem colocou, não precisa ser advogado para participar do grupo Valquírias Digitais. Esse é um grupo de debate institucional voltado aí para a questão da violência no ambiente digital, em especial para mulheres. Só que também o projeto ele também tem como uma segunda linha o apoio à OAB e às subseções na adequação das subseções à Lei Geral de Proteção de Dados. Inclusive, eu trago aqui um recado paroquial do Dr. Solano de Camargo a todos, que a diretoria autorizou o início, né, da adequação nas subseções a partir de abril. Então, a partir de abril, nós vamos estar iniciando e desenvolvendo um trabalho de apoio à adequação das subseções à Lei Geral de Proteção de Dados, conforme as orientações da seccional, e em apoio aos DPOs das subseções. Isso também é uma iniciativa do projeto Valquírias Digitais, então o convite se estende então, a todos que quiserem participar dessas ações, não só as ações de debate, aliás, principalmente as ações de debate, mas também as ações de apoio e adequação das subseções à Lei Geral de Proteção de Dados. Então, a Paola já colocou aí no chat o link para inscrição. As homologações serão, a gente vai avaliar. Um requisito essencial, né, é fazer parte da Comissão de Privacidade e Proteção de Dados, uma vez que o projeto Valquírias Digitais ele pertence à comissão. Não é ele não é sozinho, né? Não é exclusivo. Ele pertence à Comissão de Privacidade e Proteção de Dados. Então, ele está vinculado, desculpa, perdi a palavra. Ele está totalmente vinculado. Então, precisa ser membro da Comissão de Privacidade, independente de ser advogado ou não. É possível se inscrever na Comissão de Privacidade sendo apoiador, membro apoiador, mesmo não sendo advogado. E aí, estando a inscrição, entra no link que a Paula colocou lá, dos Valquírias Digitais, e preenche o formulário. Nós vamos estar disponibilizando as homologações até o 5º dia útil do mês subsequente ao da inscrição. E nós vamos disponibilizar essa homologação direto no e-mail que fez a inscrição, tá bom? Assim como acontece nas comissões estaduais. Partindo agora, né, para o ponto principal da noite, hoje nós temos a presença como palestrantes da noite de duas valquírias, a Sabrina Gil, que é especialista em direito tributário, direito digital e compliance. Ela também é coordenadora da Comissão de Privacidade e Proteção de Dados e IA da OAB Monte Alto. E a Ana Mali, doutora Ana Mali, que é advogada, presidente da Comissão de Privacidade e Proteção de Dados da OAB de Bebedouro, mestre pela UFSCar e doutoranda em Ciência e Tecnologia também pela UFSCar. É especialista em LGPD, compliance e governança corporativa. A palavra está com vocês, meninas, e tenham uma boa palestra. Obrigada, Isa. Já vou passar, vou aproveitar, ou Sabrina, já passar a palavra para você, porque você que vai iniciar e depois eu já toco aqui. Vou ficar quietinha aqui agora. Tá bom? Boa noite para vocês. Obrigada, Ana. Boa noite a todos. A Isa já fez a minha apresentação. É uma alegria muito grande poder estar participando da primeira reunião ordinária de 2026, representando as Valquírias Digitais nesse mês tão importante e significativo para a gente, que é o mês do Dia Internacional das Mulheres, né? Eu agradeço o Dr. Solano, em nome da nossa coordenadora, a Isabela, a todas as Valquírias e aos membros da comissão. O tema que nós trouxemos hoje, Ana e eu, para o debate foi governança corporativa, os crimes digitais contra as mulheres, responsabilidade corporativa, gestão de risco, liderança feminina e prevenção
da violência digital. Eu vou colocar um slide para a gente ir acompanhando. Deixa eu ver se ele foi. Ele está aparecendo? Sim, Sabrina. Tá? Sim. Coloca só em compartilhar aí, lá embaixo no. Saiu. Opa, ele não está subindo. Se quiser enviar, a gente tenta colocar por aqui. Assim. Vou enviar para. Eu não estou conseguindo. Ele estava aparecendo? Tava assim, tava aparecendo direitinho, você fez certo. Foi? Agora sim. Certo. Então, a primeira parte, eu vou estar trazendo para vocês um pouquinho sobre os crimes digitais contra as mulheres, identificação e tipificação e impactos. Ô, Sá, Então, você consegue ampliar? Está aparecendo ele no. foi? Só que foi o de apresentação. Nós estamos vendo, não a Tudo. apresentação. Isso, nós estamos vendo Foi? com Tá o. no modo apresentador. Tá no modo apresentador, exatamente. Dá para acompanhar? Eu acho que se você sair, você voltar e se colocar no livrinho embaixo, esse livrinho aberto, daí vai facilitar. Na barra Tem. inferior. Na barra inferior, você estava compartilhando. Embaixo tem um livrinho Foi? aberto, ele fica com uma tela mais cheia. Talvez só trocar a tua tela, acho que você deve estar com dois monitores, eventualmente. Ah, será que eu Aí, não. agora Ah, sim, agora deu. Agora perfeito. deu. Então tá. E o que são crimes digitais contra as mulheres? Os crimes digitais contra as mulheres são formas de violência de gênero praticados por meios digitais que violam a lei, com impacto direto na vida das pessoas, na vida pessoal, profissional e na responsabilidade das organizações. É, Foi realizada pela OAB São Paulo uma pesquisa em 2024, em agosto de 24, onde tivemos 7.484 respostas no questionário. E o resultado dessa pesquisa ele foi alarmante, porque aqui, quem já presenciou ou já sofreu algum tipo de violência digital? Nós temos casos aqui no grupo, entre vocês. A pesquisa ela revelou que 73,2% dos entrevistados testemunharam comunicação agressiva online. 60,8% conhece casos de exposição de dados pessoais, o doxing, e 52,1% relataram assédio em redes profissionais. Diante desse resultado, surgiu a necessidade de uma ação para enfrentamento dessa questão. E foi quando, por iniciativa da Comissão de Privacidade e Proteção de Dados e Inteligência Artificial da OAB São Paulo, surgiu o projeto das Valquírias Digitais. No final do ano passado, foi lançada a cartilha Justiça Conectada. O link está aqui embaixo para quem quiser acessar, as meninas vão colocar no chat. E ele tem um intuito
de um instrumento como empoderamento, educação e proteção de mulheres no ambiente digital. E ela traz, na prática, as formas de como pode ser identificada a violência, como pode ser feita a documentação, onde pode ser feitas as denúncias e como se proteger, e uma rede de suporte para caso, para acolhimento dos casos. Então, as meninas vão compartilhar com vocês o link e eu peço que vocês divulguem entre as mulheres que vocês conhecem. A informação, ela é a nossa melhor arma, né? Ela é a melhor forma de prevenção da violência contra as mulheres. Ainda na cartilha, foram catalogados e classificados alguns crimes digitais, e eles foram divididos em 6 grupos: violação da identidade e exposição sexual, assédio, controle e perseguição, violência psicológica e reputacional, discurso de ódio e discriminação, isolamento e silenciamento, ameaças diretas, ataques coordenados. Hoje, nós traremos alguns crimes voltados para o ambiente corporativo para a gente estar discutindo. No ambiente corporativo, acontece muito, né, o assédio digital no ambiente corporativo através dos meios de comunicação, por e-mails, chats, pelas redes internas, sempre com conteúdo intimidatório e vexatório. Também ocorre monitoramento excessivo, em que os superiores eles acabam exercendo esse controle de forma excessiva e intimidatória contra as funcionárias da organização. Também encontramos o deepfake, né, corporativo, onde são criadas imagens e vídeos e são disponibilizados nas redes sociais, nos grupos, né, sempre com o intuito de prejudicar a reputação das funcionárias. Divulgação de imagem íntima sem o consentimento, onde são compartilhadas imagens dentro dos grupos de trabalho, dentro das redes internas da corporação, sem o consentimento das colegas. Difamação digital contra mulheres, são feitas campanhas de discriminação, fofocas, acusações falsas nos grupos, redes sociais, plataformas, visando sempre deslegitimar a mulher, né, a liderança feminina e afastar a mulher dos cargos de poder. E também o doxing profissional, que é a divulgação intencional de dados pessoais de mulheres em redes digitais corporativas com a intenção de intimidar ou retalhar as mulheres. Quando a violência digital contra mulheres não é apenas um problema social, ela é um risco corporativo que exige governança, compliance e liderança responsável. Essa questão vai ser a doutora Ana, vai trazer na segunda parte da nossa reunião, como as medidas de controle, de governança, compliance dentro das organizações. Eu trouxe alguns casos conhecidos no Brasil e fora do Brasil, que não vou ler todos, mas vou citar um nacional que ele acontece com muita frequência, o caso da Patrícia Campos Melo e de outras jornalistas que, como elas estão sempre à frente, né, em redes sociais, né, em meio de comunicação, elas sofrem ataques massivos quando elas expõem a sua opinião ou quando elas estão no próprio exercício do jornalismo. Isso acontece com várias mulheres, inclusive que estão na política, que exercem cargos públicos, que estão visivelmente sempre expostas, né, conhecidas. Isso é constante. Esse é um caso que eu trouxe de exemplo, mas exercendo a sua profissão, existem inúmeros outros no Brasil e fora do Brasil. Um caso que eu achei interessante também não, é um caso que ocorre, é o Gamergate, e foi uma campanha massiva nos Estados Unidos de assédio digital, ameaça de morte, vazamento de dados contra desenvolvedoras e
críticas de gamers. Foi um marco na conscientização sobre misoginia online organizada. Também tem o caso do Uber, em 2017, que uma funcionária denunciou um ambiente corporativo tóxico que tinha discriminação e assédio via meios digitais dentro da empresa. E a empresa ela foi obrigada a demitir 20 executivos e pagar 10 milhões em indenizações. E um caso mais recente no Reino Unido, que é o caso do McDonald's, em que ele foi alvo de uma investigação porque várias funcionárias fizeram denúncia de assédio sexual, perseguição e intimidação no ambiente de trabalho, incluindo episódios que envolviam mensagens, comunicações digitais entre os funcionários e os gerentes. Então, quando a violência ela migra para mensagens de plataformas digitais de trabalho, ela deixa de ser apenas um problema interpessoal das pessoas. E aí ela já vai representar e passar a ser um crime, um risco corporativo. Eu trouxe um caso também, que é bem recente, né? Aconteceu essa semana, foi muito divulgado nas redes sociais, que o Red Pill, né? E como ficam as plataformas, né? As plataformas, elas também têm que oferecer segurança para os usuários, né? Então, a Red Pill ele foi um movimento que aconteceu, uma trend, né, no TikTok, e que eles faziam, eles pregavam a superioridade masculina e caso ela diga não. Então, eles simulavam agressões e diziam como teria que ser feita manipulação, a violência contra a mulher, incentivando, né? Isso coloca em risco, é um risco muito grande, e o principal que eu vejo são os algoritmos, eles replicarem isso para adolescentes, e isso viralizar, né? O Ministério Público ele já notificou o TikTok, hoje a gente tem o artigo 19 do Marco Civil da Internet, que ele foi recentemente alterado, né, teve a mudança pelo STF, de que ele pode responsabilizar a plataforma por esses conteúdos, caso não haja remoção, e também o dever de cuidar, né, que é a obrigação legal que as plataformas adotem medidas para mitigar a amplificação algorítmica e discursos de ódio, de misoginia. Então, as plataformas também com relação aos usuários. Um caso, eu trouxe também a minha indicação de um filme que eu achei muito bacana, é um caso real, é um filme que chama Deu Match, a Rainha dos Apps de Namoro. Ele está disponível, eu acho que é na Amazon. E no filme dá para ver muito clara essa violência que a mulher sofre dentro do ambiente corporativo. Ele conta a história da Whitney Wolf, né, que é uma das co-criadoras do Tinder, e, e, a, e após, era ela e mais três, né, homens. E após um término do relacionamento dela com um dos cofundadores, ela sofreu assédio e discriminação. Dá para ver bem claro no filme as mensagens que corriam dentro da empresa, o isolamento que ela sofria. A gente consegue ver essa violência bem clara. Tem uma parte do filme que eu achei muito interessante, que as funcionárias da empresa procuraram ela para relatar que as usuárias do Tinder estavam reclamando de que os homens estavam mandando fotos inapropriadas para as usuárias e que a plataforma não tinha nenhum mecanismo de denúncia, não tinha nenhuma proteção em relação a essas usuárias. Mas como eles estavam próximo de atingir um marco 1 milhão de baixar o aplicativo, ela não conseguiu levar isso à pauta da reunião. E aí ela acabou saindo, né? E ela foi a virada que ela fundou o Bumble e nesse novo aplicativo
apenas as mulheres podem dar o primeiro passo. Então, foi uma resposta à toxicidade do Tinder. Então, não vou contar o resto, porque o final é muito legal. Fica uma indicação de um filme. E o panorama desses riscos, os impactos da violência digital. Das mulheres afetadas, 22% foram vítimas de revenge porn, 31% cyberstalking, 18% doxing, 24% sextortion, 38% ameaças digitais, 56% assédio online. E os números que mais me impressionaram ainda foram 72% dessas mulheres desenvolveram ansiedade ou depressão após a violência digital. Um problema de saúde, eu achei esse número enorme. 45% abandonaram os empregos ou as atividades online por medo, deixando a carreira de lado, o sustento, né? 38% mudaram o comportamento cotidiano por violência online, afetando a vida privada, e 63% dessas mulheres pararam de se expressar publicamente após os ataques, criando aquele silenciamento da mulher. Então, esses números reforçam ainda mais a necessidade do enfrentamento, do entendimento da violência digital contra as mulheres, não só no ambiente, né, comum, mas também no ambiente de trabalho. E a Valquírias Digitais, ela tem essa ideia. E, para finalizar, eu trouxe o link da cartilha, os meus contatos, e junte-se às Valquírias, com o edital que foi lançado hoje. Todos serão muito bem-vindos para colaborar. Agora eu convido a Ana para dar seguimento ao nosso debate de hoje. Bem, perfeitas suas colocações, Sabrina. Realmente, né, é muito preocupante essa questão dos índices dos crimes digitais que essa pesquisa da OAB revelou. Eu agora também vou compartilhar, vou aproveitar então a deixa da Sabrina, né, que ela já especificou quais os crimes que ocorrem mais, né, no ambiente corporativo. Eu vou falar efetivamente de compliance. O que a gente pode fazer para mitigar, se você está dentro de uma organização ou trabalha para a organização, quais as ferramentas que se pode adotar para coibir, para prevenir, né, esse tipo de ação. Eu estava espiando aqui, Sabrina, na participação aqui nas pessoas que estão participando, existem muitas mulheres, mas também fiquei feliz que eu vi muitos homens participando, que é tão importante isso, né, dos homens participarem, né, que a participação masculina, ela é muito importante, que a partir do momento que os homens se dispõem a entender e a mudar também, porque quer queira ou quer não, como a doutora Isabela disse no início, são padrões culturais, é estrutural, né, e por isso que é tão importante a participação da sociedade como um todo, né, seja mulheres, sejam homens, é essencial. Eu vou compartilhar a tela aqui, para vocês verem aqui, deixa eu ver. Até Share. enquanto você vai compartilhando, Ana, aproveitando o gancho da tua fala, a OAB lançou uma campanha Eles por Elas, né, ratificando a importância, então, dos homens, né, apoiarem a causa, apoiarem o combate à violência contra as mulheres. E vai ter uma caminhada agora no dia 22/3. Então, quem puder participar, né, está com o convite, então, da OAB São Paulo para abraçar essa campanha Eles por Elas. Muito bacana isso, Isa. Quem puder, pena que estou um pouco longe de São Paulo, mas se eu tivesse a oportunidade, eu iria com certeza. Então vamos lá, né? Para não tomar também tanto tempo de vocês, vou falar agora efetivamente dessa questão da governança dos riscos e compliance, né? Onde que a gente entra com essa prevenção da violência corporativa digital contra as mulheres?
né? E o que que é governança corporativa, né? Para quem nunca trabalhou com isso, o que que seria governança corporativa? Como que se estrutura isso dentro da organização? Então, resumidamente, o que está aí no slide, governança corporativa é aquele sistema que vai definir como a empresa ela vai decidir, como ela controla e como ela responde pelos seus atos. Então, ela vem para definir regras, né, para trazer regras claras, questão de transparência, vai estabelecer responsabilidade e a hierarquia dentro da organização, né, como eu já disse, transparência, prestação de contas, para criar um ambiente de segurança e confiança. Pessoal, quem já trabalha com proteção de dados já viu muita coisa em comum, né? A LGPD lá nos princípios, ela não tem a questão da transparência, da responsabilidade, da prestação de contas. A governança corporativa é muito parecida com a questão dos controles, porque eu sempre falo, né, quando eu dou treinamento para a organização, quando a gente faz implementação, né, de compliance, LGPD, proteção de dados, são esses controles. Quem trabalha com proteção de dados está habituado a usar os controles no dia a dia. Ter ali registro de evidências, né? Mas voltando aqui para a governança, o objetivo, como eu já disse, então, é garantir transparência, integridade, equidade, responsabilidade, prestação de contas, que são aqueles princípios previstos lá no Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, que é o Código de Melhores Práticas. E o foco é estruturar, né, a tomada de decisão, como aqui eu já comentei, e quando você fala de governança corporativa, ela está mais no topo da organização, né? A gente pensa mais em conselho de administração, acionista, gestão executiva, e depois vai estruturando as ferramentas, os controles que vai ali propagar para toda a organização, né? Vai para a empresa ela ser bem ajustada nesse sentido. Opa, aí passou, vamos lá. Então, nesse sentido, o compliance, ele entra como uma ferramenta da governança corporativa, né? Eu até fiz o desenho de uma valquíria, pedi para a inteligência artificial criar para mim, olha, cria uma imagem de uma valquíria poderosa aí usando uma ferramenta para ajustar as engrenagens da governança corporativa. Então, essa ferramenta, né, seria o compliance. Compliance, ele operacionaliza a governança, ele estabelece, ele leva, né, não estabelece as diretrizes para o dia a dia dentro da organização, ali para os colaboradores. Existe um decreto, né, lá de 11.129 de 2022, que ele veio para regulamentar a lei anticorrupção, que estipulou ali as questões ali referentes à integridade, que estabelece código de ética e conduta, política anticorrupção, regras claras, canal de denúncia. Isso é muito importante, que vocês vão ver na hora que eu comentar dos controles efetivos do compliance. É um controle muito eficaz de detecção, né, de se estiver acontecendo alguma coisa errada, séria, mas de nada adianta a empresa ter um canal de denúncia. Por exemplo, se a mulher está sendo assediada virtualmente ali pelo seu superior, como que ela vai ter segurança para fazer a denúncia se, por exemplo, é o superior hierárquico dela, que é o causador ali daquele infortúnio dela, que vai receber aquela denúncia? Então, isso precisa ser muito bem estruturado, né, para abrir procedimentos sérios de investigação interna, treinamentos periódicos, né? Porque cultura, ela se dissemina, ela vem pelo exemplo, né? Se propaga dentro da empresa sempre pelo exemplo. Treinamento é uma forma muito eficaz, né? Voltando ali o paralelo com a LGPD, né? Voltada, essa questão da governança é voltada a muito treinamento, né? Controle interno, auditoria, diligência de terceiros, né? Verificar a outra parte se ela está tudo ok, se ela não tem nenhum risco ali na sua cadeia, gestão de riscos, aí, e a alta administração, né? Quem já estudou governança corporativa já ouviu aquela palavrinha, tone from the top, né? O tom vem do topo. Para você ter uma empresa que tem uma governança corporativa eficaz, que consiga estabelecer regras de compliance claras, que funcionem, a liderança precisa ser o exemplo, né? O tom precisa vir do topo sempre, né? Para a gente conseguir mitigar esse tipo de risco. E aí, quando a gente fala efetivamente de programa de compliance, a gente precisa mitigar os riscos. Quais os riscos que a empresa tem? Resumidamente, ela tem três grandes riscos, que é o risco de conformidade,
é quando ali a empresa não cumpre as leis, regulamentos, que aí isso pode gerar um problema grande para a empresa. O risco operacional, né, que é relacionado à falha interna, fraude, erro, vai impactar a produtividade, a segurança e a continuidade até dos negócios da organização. E o risco reputacional. Isso aí vai envolver ali danos à imagem. Por exemplo, uma empresa que sofreu ali um assédio que veio se tornou público, um CEO da empresa assediou a funcionária. Isso vem a público, né? Isso é um risco reputacional para a empresa. Por isso que é importante a empresa ter controles efetivos para mitigar, para prevenir esse tipo de risco, né? Seja de conformidade, porque o assédio também vai contra a legislação, ela vai infringir uma norma, risco operacional, se a colaboradora entrar em depressão, como a doutora Sabrina ela já disse, né, as pessoas elas se afastam, elas começam a faltar, vão se afastar por depressão, por algumas outras questões, né? Isso vai impactar também a produtividade da empresa. Então, o compliance, ele é uma ferramenta, como eu já disse, da governança para evitar esse tipo de risco, né? Vai evitar a sanção, vai proteger a empresa, né? De todas as formas, até da questão reputacional, como eu já disse. Estou falando aqui rápido, gente, porque eu sei que o tempo é curto, né? Daria para falar aqui muito tempo sobre isso, porque é uma matéria bem ampla. A doutora Sabrina ela já expôs aqui a pesquisa, quais os dados que se chegou. Olha aqui, ó, o que que essa pesquisa revelou, né? Que são dados ali. Então, que várias mulheres já tiveram algum tipo de problema online. E quando você detecta isso, quando você mapeia isso dentro da organização, né? Proteção de dados, ou seja, a gente mapeia ali processos que tratam dados pessoais. Quando a gente vai fazer o compliance como um todo, mapear os riscos da empresa, nós vamos mapear quais são os setores, quais as áreas da organização que são mais suscetíveis a determinados riscos. E aí a gente vai mapear. Por exemplo, se a empresa ela já vem ali de um histórico que tem muito assédio, já teve algum outro tipo de problema, que eu já assessorei empresa, gente, que aconteceu até estupro dentro da organização. Então, a gente mapeia, né, a que ponto que isso chega. Mapeia todos os riscos para a gente conseguir focar o ponto onde a gente precisa ali estruturar medidas adequadas para diminuir esses riscos. Então, aqui a pesquisa das Valquírias, ela detectou alguns riscos. Se isso fosse feito dentro de uma organização, a gente iria mapear o risco e iria criar regras, controles para mitigar, para diminuir ou sanar totalmente esse risco. Né, que é o que eu falei, ó, a questão risco reputacional, então você expõe a marca da organização, né, impacta o risco, marca ESG, porque a governança corporativa, quem já conhece sabe que a governança corporativa, ela institui essa sigla que a gente tem escutado tanto ultimamente, que é o tal do ESG, né, que a LGPD, ela está, inclusive, dentro dessa estrutura, né, risco operacional, como eu já disse, e o compliance é isso, como eu já disse, vai mapear, vai conhecer os riscos, e aí a organização, conhecendo os riscos dela, ela vai conseguir adotar quais seriam os controles adequados para ela conseguir trabalhar efetivamente dentro desses riscos. E aí tem os pilares. Eu tenho alguns pilares dentro do programa de compliance. Onde que eu tenho ali determinados controles? Que aqui seriam os controles internos do compliance. Eu tenho os controles de prevenção, os controles internos de detecção e os controles internos de resposta, que é o de correção. Quais seriam os controles, assim, a grosso modo, de prevenção dentro do compliance? Controle de compliance de prevenção são políticas, implementação de políticas claras, que sejam assertivas, bem estruturadas, que tenha ali o Tony from the top, né? O pessoal da alta direção tenha ali, adote também como exemplo para propagar isso dentro da empresa, para propagar a cultura de ética, e aí você vai trazendo isso, você vai estruturando, vai desenhando essa prevenção dentro da organização em forma
principalmente de políticas e treinamentos. Os controles internos de detecção são assim, olha, já passou da fase de prevenção, deu ruim. Mesmo assim, como que a empresa detecta o problema dentro da organização? Então, é monitoramento contínuo, uma auditoria, os canais de denúncia, né, eles conseguem, são muito eficazes quando funciona realmente, para detectar esse problema, né? E aí o uso de ferramentas e indicadores de risco também, né? Isso também pode ser usado. Mas vamos supor que passou por esses dois pilares. Eu tentei prevenir, não deu certo, eu consegui detectar, mas já tinha dado errado. Eu vou ter que ter uma resposta. Como que eu respondo? Né? Então, a empresa ela precisa de ter ali regras claras quanto às medidas que são de correção e disciplinares. Foi um assédio, foi muito grave, justa causa, dependendo da situação, se for um crime, muitas vezes vai ser um crime, talvez a pessoa ela não tenha nem acesso, aí a gente entra até na LGPD, ao anonimato, porque isso vai precisar correr um processo em paralelo, né? Principalmente se for aí sem necessidade de representação da vítima. Então, são esses três controles, né, internos que a empresa pode adotar para mitigar esse tipo de problema e N outros problemas dentro da organização. E eu sempre falo, quando a gente vai instituir, né, o pessoal que trabalha com consultoria, com programa de proteção de dados ou governança, compliance, a gente entra dentro da empresa, você é o chato. Fala assim, ih, lá vem ela, credo, vai trazer mais serviço, vai criar coisa nova, o pessoal já está todo mundo cheio de trabalho. O que eu tento trazer ali, e realmente é o que acontece, a empresa ela está tentando criar um ambiente controlado para favorecer o quê? Boas práticas, boas condutas. E aí eu sempre pergunto isso quando eu estou implementando isso dentro de alguma organização. Gente, onde vocês têm mais segurança de andar à noite? Por exemplo, se você estiver numa grande cidade, dentro de um shopping ou no centro da cidade? Ah, dentro de um shopping. Por quê? Por que que vocês têm mais segurança de andar dentro de um shopping do que no centro? Porque o ambiente é controlado, tem o segurança, tem a câmera, tem várias regras ali que devem ser seguidas que você vai ter que obedecer para criar esse ambiente controlado. E criando esse ambiente controlado, vai diminuir eventual desvio de conduta. É muito mais seguro. Então, é essa virada de chave que tem que ser vista, essa questão da governança corporativa e o programa de compliance, né? E aí a gente formaliza a regra, dissemina o cumprimento da regra, né? E ali a questão de monitoramento e treinamento, como eu já falei aqui para vocês. E o que mais? O que mais eu trouxe? Ah, o nosso livro, né? A doutora Isabela lá já falou no início, acho que a Sabrina também comentou. Quem quiser fazer a aquisição do nosso livro, está disponível nesse QR Code. Ficou muito linda a capa, gente. Estou muito orgulhosa do nosso livro. Achei que ficou lindo, lindíssimo, né? Existem aqui alguns artigos publicados por nós, Valquírias, pessoas também de fora, se eu não me engano, me corrijam se eu estiver falando besteira, meninas. E então tá aí, né, o nosso livro, que ficou maravilhoso. E terminando aqui, né, fui rápida, espero que eu tenha cumprido aqui meu objetivo, que é difícil falar tanta coisa em 20 minutos, né, que a gente combinou previamente para não tomar muito tempo de vocês. E eu me coloco à disposição para o que precisarem, gente. É isso, obrigada. Ana, obrigada. Uma exposição maravilhosa, sua e da Sabrina. Obrigado por tanto conteúdo que vocês trouxeram hoje para nós. E especialmente para levantar essa reflexão no mundo corporativo. Porque como a gente consegue alcançar a importância de realizar um compliance dessa natureza, pensando em mulheres, dentro de um mundo corporativo ainda majoritariamente dominado por homens que estão aí um trabalho aí de desenvolvimento cultural mesmo, né? De disrupção, na verdade, de uma cultura que a gente já tem
que inclusive vai de encontro aí com a campanha lançada pela OAB, né, Eles por Elas. Eu acho que o mundo corporativo é basicamente isso, você criando, rompendo barreiras culturais e tentando mostrar a importância, de alguma forma, inclusive esbarrando em questões reputacionais para a própria empresa. Então, achei fantástico. E aí Só, tem um só um pessoal que adendo, tem. Pode posso falar, falar só um negocinho? claro. Você falou uma coisa, Isa, que eu acho que tão pertinente, a formação dos conselhos das empresas. Eu vi uma reportagem da Cristina, que é a CEO do Nubank, e ela fala, gente, é tudo mais do mesmo. Eu entro nas empresas, é tudo mais do mesmo. As pessoas, elas são iguais. E como que eu mudo a cultura? Como que eu estabeleço uma nova cultura se as pessoas, elas são iguais? Né? E por isso a necessidade dessa mudança realmente. Perfeito. É uma mudança de paradigma, né? E para nós que trabalhamos dentro do mundo corporativo, a gente enfrenta muito mais, essa necessidade de enfrentamento, né, de algumas barreiras, né? Quando a gente fala em compliance, de um modo geral, já o compliance já é um quesito um pouco, ainda não tão bem visto, não tão bem quisto, né? Mas eu acredito que quando a gente trata aí de questões relacionadas a assédio, isso se torna muito mais delicado e muito mais difícil, inclusive, né, de fazer com que as corporações invistam, né, inclusive, nessa seara. E, Ana, eu tenho aqui, duas perguntas para fazer para você e para a Sabrina, e aí vocês veem quem vai responder melhor. Mas a primeira seria, na opinião de vocês, né? Quais seriam as melhores práticas para a criação dos canais de denúncia de forma que sejam seguros, que sejam acessíveis, e que as vítimas também se sintam de alguma forma, seguras em dizer, né, em acessar esses canais, sem medo aí de uma eventual retaliação? Sabrina, eu falo ou você fala? Pode falar, Ana. Então vamos lá. Primeiro, para você criar um canal de denúncia, entra na questão de uma política bem estruturada de não retaliação. Você tem que estruturar essa política, você tem que escrever, olha, quem que vai receber, vai ser julgada por quem, quais os critérios, porque os critérios eles têm que ser pré-estabelecidos, porque falar, não, pessoa tal, XPTO, eu vou julgar com tal critério. Não, a outra pessoa, não, vamos naquele lá, é de uma hierarquia maior dentro da organização, o critério vai ser diferente com ele. A empresa ela tem que ser séria a ponto de estruturar essa política de não retaliação do canal de denúncia, estruturar essa política e realmente cumprir. Grandes organizações, eu tenho visto muito terceirizar o canal, porque atende uma pessoa de fora, aquilo ali é filtrado e depois traz. Estou falando de grandes que eles têm mais poder aquisitivo, porque uma menor, se a gente partir desse princípio, teria mais necessidade ainda de ter um canal externo, porque quem julga e quem aplica as medidas deve estar muito mais próximo, mas você tem que afastar ao máximo, né, essa situação. Né? Não, fácil, não é. O melhor dos mundos, que eu, pelo menos, eu gosto de usar, é um canal de denúncia externo. Perfeito. Obrigada. E uma outra pergunta aí para vocês é como que a governança corporativa ela pode incorporar a pauta de prevenção à violência contra a mulher como uma prioridade? Como vocês veem isso dentro do ambiente corporativo? Eu entendo que ela tem que estar dentro das políticas que a Ana colocou. Ela vai lá dentro dos pilares, né, de prevenção. Eu entendo que é a primária, né? Depois tem os demais, detecção e assim por diante. Seria dessa forma. E o aculturamento também, dentro da organização. Assim, Perfeito. só complementando a Sabrina, é criar o tal do ambiente monitorado que eu comentei aqui. Porque quer queira ou quer não,
pessoas, que é estatístico isso, que assediam geralmente são o quê? Covardes. E eles tendo ciência que o ambiente é controlado, é monitorado, isso tende a diminuir, tá? Posso estar falando uma grande besteira, mas eu acho que o ambiente, essa criação do ambiente controlado, né, estruturando todas essas políticas que a Sabrina comentou, né, eu tenho ali, eu consigo mitigar. Gente, só fazendo um adendo, eu sei que não tem muito a ver, hoje está entrando em vigor o ECA digital, né? E aí volta ali no artigo 19 do Marco Civil da Internet que a Sabrina comentou, é porque eles vão ter que excluir imediatamente conteúdos ali, dependendo das questões ali que envolverem menores, né? Hoje, e acaba, quer queira ou quer não, se relaciona muito com o que a gente está falando aqui, óbvio que além do ambiente corporativo, né? Porque as maiores vítimas ainda nesse ambiente são mulheres, são meninas. Exatamente. Eu fico espantada com os noticiários e acho que a gente precisa realmente ter ações efetivas. Acho que a mais do que um debate, é preciso de uma agenda e uma agenda de ações e que essas ações elas sejam efetivadas. E o ECA digital não deixa. Acho que a Isa caiu ou travou. Ai, achei que fosse eu. Não, acho que foi a Isa, mas Edson, se você quiser aproveitar esse momento para fazer a sua pergunta enquanto a Isa volta, fica à vontade. Não, eu tava até mandando mensagem aqui para vocês, se foi eu que travei, porque estava travando. Se quiser passar para outra pergunta até a Isa voltar, Paola, você tem acesso aí às perguntas? O Edson quer fazer uma pergunta, ele está aqui com a mão Ah, levantada, Edson. Deixa eu ver se você consegue ativar, deixa eu ver se eu ativo Sim, para já, você. já tive aqui. Boa, então vai É. lá. Na verdade, não é nenhuma pergunta, é uma provocação que eu acho que depois dessas falas maravilhosas das mulheres, né, e nesse momento que a gente comemora, né, a data mulher, mas eu acho que isso é só um lembrete, né, para muita coisa que a gente tem que fazer ainda. Eu recebi uma pesquisa essa semana e fiquei impressionado, e eu acho que a provocação é como que nós estamos criando os nossos filhos, como nós estamos educando os homens dentro de casa. Então, a pesquisa ela foi feita com 23 mil pessoas, comparando, né, a geração Baby Boomer com a geração Z. Né? Então, Baby Boomer de 1946 a 64 e a geração B de 97 a 2012. E aí as perguntas são muito simples. Então, por exemplo, a esposa deve obedecer o marido? Baby Boomer fala que 13% sim. A geração D fala que 31% sim. Então, já na primeira a gente se assusta, né? Quando fala o marido deve ter a palavra final nas decisões importantes, Baby Boomer 17, geração Z 33, né? Mulher deve parecer muito independente, a geração Baby Boomer fala que 12%, né? A, a geração Z, 24%. Uma outra pergunta, por exemplo, aqui: homens não deveria dizer eu te amo aos amigos? O Baby Boomer, 20%. A geração Z, 30%. Então, por aí a gente já vê como a sociedade vem piorando. E aí vem a provocação. Como nós vamos fazer essa nova geração, porque nós estamos falando de uma geração até 2012, né? Mas como que a gente vai atuar para que nós tenhamos uma sociedade mais respeitosa, aonde a dignidade da pessoa humana seja de fato o basilar de tudo, né? Então é só uma provocação, só compartilhar com vocês alguns dados dessa pesquisa, porque eu fiquei impressionado com ela, né? Quem quiser Então, aprofundar, é uma pesquisa da King College de Londres, e feito com 23 mil pessoas. Edson, e, essa colocação e provoca. foi muito pertinente, só fazendo uma pontuação, porque às vezes quando a gente vai falar muito de direitos das mulheres, as pessoas torcem o nariz e falam, nossa, é,
já começa a enviesar, né, eventuais militâncias, etc. Mas a gente, na verdade, quando a gente trata sobre a questão dos direitos das mulheres, a gente está, na verdade, tratando exatamente desse ponto que você disse, da dignidade da pessoa humana, independentemente do gênero. Então, esse é o ponto principal. A luta é exatamente por isso, para que qualquer ser humano, né, seja o gênero que for, tenha respeito e dignidade. Então, a gente vê, às vezes, um movimento contrário, né, que tenta desqualificar argumentos de proteção às mulheres, crescendo muito hoje e enquanto do outro lado um crescimento gigantesco do número de mulheres sendo assassinadas por dia. E aí isso fica muito incoerente, né? Então assim a nossa luta começa a aumentar muito mais, por isso a gente precisa pedir reforço dos homens, que os homens criem essa consciência, que os homens apoiem na divulgação dessas pautas, no debate dessas pautas. Então, importantíssima a sua colocação, essa sua reflexão. Eu agradeço. E acho que não tem mais ninguém com as mãos levantadas, né? Pá, eu não consigo ver todo mundo aqui. Não, não tem. Então, a gente vai partir para o encerramento da reunião, que a gente já se estendeu mais do que o horário previsto. Eu quero agradecer a todos pela presença, reforço novamente o convite a participar das Valquírias Digitais, reforço o recado do Dr. Solano de que os DPO setoriais muito provavelmente serão efetivamente nomeados agora em abril. Então, preparem-se para os trabalhos, para o início dos trabalhos. Acredito que dentro aqui desse grupo que está assistindo a palestra deva ter vários DPOs setoriais que serão nomeados possivelmente. Então, já se preparem para iniciar os trabalhos. E, novamente, fazer um convite para que vocês adquiram o nosso livro, prestigiem esse projeto. Eu acredito que será de grande valia e fortalecimento da causa. Muito obrigada, uma boa noite a todos. Obrigada, Valquírias, pela presença e pelas palestras maravilhosas. Um abraço, pessoal. Tchau, gente. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos.